Graça e paz, gente. Amém? Sejam bem-vindos ao primeiro culto jovem, depois do decreto de permissão das igrejas retornarem. Isso é muito bom, né? Apesar do distanciamento, nós podemos adorar ao Senhor aqui no templo, não só pela live, e isso é muito bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia, celular, em João, capítulo 15. Eu vou ler só 2 versículos. Amém? Por misericórdia. Amém. O versículo 4, ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Jesus aqui, ele disse que ele é a videira. E hoje nós estamos aqui para, mesmo em meio às circunstâncias, muitas vezes nós temos enfrentado dias difíceis na pandemia, muitas vezes a gente desanimou, mas que quando nós estamos unidos com ele, nós produziremos sempre frutos. E sem ele, nós nunca seremos nada. Então, que hoje você possa se desconectar de tudo aquilo que te atrapalha ao adorar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a liberdade que você tem diante dele, e que você possa se conectar diretamente com ele e viver o sobrenatural dele nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Jesus, por esta noite. Muito obrigada por cada pessoa que se encontra aqui neste lugar. Eu te agradeço porque eu sei que foi o Teu Espírito Santo que os trouxe até aqui. Que a nossa adoração seja como um perfume suave para o Senhor. Que nós possamos Te adorar, Te exaltar e Te bendizer, ó Pai. Porque só o Senhor é o único, digno, merecedor de todas as coisas. Paizinho, Tu és maravilhoso e obrigada porque o Teu amor nos alcançou. Fique aqui, ó Pai, conosco, porque Tu és bem-vindo, Jesus. Nós adoramos ao Senhor e bendizemos. Louvado seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Graça e paz, queridos, boa noite. Graça e paz, queridos, boa noite. Amém? Quantos estão felizes por estarem aqui na casa do Senhor? Glória a Deus, nós somos livres para exaltar e bendizer o nome dEle, amém? Eu quero te convidar nesse momento a entregar o seu melhor a Ele nesta noite, amém? O Senhor já está aqui, Ele já se faz presente neste lugar. O que nós temos a oferecer a Ele nessa noite? Senão a nossa adoração e todo o nosso coração e a nossa devoção, amém? Vamos lá, vamos adorar a Ele. Posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Viver pelo que sinto. Eu
sei que comigo sempre está. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aleluias. Nada é impossível para o nosso Deus. Eu creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Eu creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. As palmas. Vem, Senhor, encher este lugar. Diga a sua voz. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. E todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, e dá vontade de dançar, e dá vontade de gritar, e
dá vontade de correr, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, Vem, Senhor, gira esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te sentir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me. Sinta abraçado pelo Senhor. Vem e abraça-me, vem e abraça-me. E todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós nos alegramos na presença dEle. Alegria, Senhor, é a nossa força. Aleluias. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Comece a declarar palavras de adoração ao Senhor nesse momento. Palavras que fluam do íntimo do seu coração. Palavras que fluam do íntimo do seu ser. Diga o quanto Ele é santo. Diga o que Ele significa para você. Paizinho, nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome neste lugar, engrandecemos o Senhor. Sabemos o Deus o qual nós servimos, o Deus que não falha, o Deus do impossível, Deus de milagre, Deus de promessas, é o nosso Deus. E Ele está aqui neste lugar, e Ele se importa com você. Os olhos dEle estão sobre este lugar neste momento. O que nós temos a oferecer a Ele, senão a nossa adoração, todo o nosso coração. Aleluia, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei.
aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. E enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. E enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, e 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 esse é quem tu és, esse é quem tu és, e esse é quem tu és, e esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você pode declarar: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, e esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Ele. Aleluia. Nós vamos continuar adorando a Ele. Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus.
te convidamos. Vem, 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 vem. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face, Deus. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem derramar tua glória. E queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. E queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Queremos mais. Queremos mais. Se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. Hoje aqui, e se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover.
aqui. E renova os nossos corações aqui. Corações que estão secos e distantes do Senhor. Hoje Ele derrama algo novo nessa noite. Ele derrama uma chuva sobre o seu coração, sobre a terra que está seca. E Ele diz: cresça, 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 cresça. Cresça, cresça, cresça. Corações inundados nesta noite, corações transformados nessa noite pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus virá. Oh, Espírito Santo, nós estamos disponíveis aqui nessa noite. Derrama algo novo sobre corações aqui. É isso que nós clamamos a Ti nessa noite. Jesus virá. Abre o seu coração a Ele, querido. Como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. E como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. E como chuva descerá. Faz chover e abra as comportas do céu e faz chover, faz chover e abra as comportas do céu. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ele. Único digno, Rei dos Reis, está sentado sobre o alto e sublime trono, olhando pra gente nesse momento. Aleluia! Paizinho amado, Senhor dos exércitos, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Senhor dos senhores e Rei dos reis é o nosso Deus. Oh, aleluias! Santo, 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 santo é o nome do Senhor. E eu não canso de declarar isso. Eu não canso de declarar que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o mesmo Deus que cura, que ressuscita, que sara, que faz milagre, que transforma o meu e o seu coração. Esse é o nosso Deus. E eu não canso de dizer o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é puro, o quanto Ele é santo, 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 santo. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus. Você pode aplaudir a esse Deus. Aleluia. O Senhor é bom, amém? O Senhor já se faz presente aqui nessa noite. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Eu queria, nessa noite, passar agora para a parte da mensagem. A gente até agora falou com o Senhor, mas agora é hora de ouvir a mensagem que Ele tem para nós, amém? Eu queria que você... Joel, por favor, faz favor, meu querido. Nós vamos orar agora pela vida dele. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Amém? Ore comigo nessa noite. Senhor, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, Pai. O Senhor tem nos trazido até aqui, Senhor. Tem tido bondade para conosco, Senhor. Tem derramado sobre nós, Senhor, agora o Teu bálsamo, Senhor. Tem derramado refrigério sobre as nossas vidas, Senhor. Nestes dias tão difíceis, Senhor, nós temos passado, Senhor, mas o Senhor não tem deixado, Senhor, agora de passar conosco, Pai. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para estarmos cultuando, Senhor, entre nós, os jovens dessa igreja, Senhor. E que o Senhor venha falar conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, agora derramar sobre nós as Tuas palavras, Senhor, e que possamos, Senhor, agora receber, Senhor, tudo o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Eu oro pela vida do Teu servo que irá trazer a mensagem nessa noite, Pai. Que ele seja a boca do Senhor aqui nessa noite.
Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu amigo. Graças a Deus, queridos. Amém. Meu coração está feliz demais de estar aqui nessa noite, né? Isso aqui é a minha segunda casa. Sou grato ao Senhor muito por esse ministério, pela vida de cada um de vocês, pela vida dos pastores dessa casa, pela vida da tia Vera. Se eu estou aqui hoje, queridos, se eu estou na presença do Senhor hoje, é graças a esse fundamento, é graças a essa base, né? Foi aqui que começou, que iniciou o meu ministério, que iniciou a minha caminhada com Cristo. Eu sou extremamente grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês, né? Eu prometo que eu não vou demorar muito. Antes da meia-noite eu encerro. Amém? Não vou demorar. A gente passou períodos difíceis aí de quarentena, né? Tava doido para voltar, para dar uns glórias junto. Não é verdade? É difícil, né? O povo de Deus é um povo animado. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de gente, né? A gente vive pela gente, a gente vive para servir as pessoas. E quando a gente chega no momento de quarentena que a gente não pode encostar, a gente quase surta, a gente fica em casa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Mas o Senhor, Ele tem tudo sob controle, todas as coisas estão diante dEle. Abra sua Bíblia comigo, rapidinho, Romanos capítulo de número 8. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo de número 8, a partir do versículo 12. Quantos acharam? Diga amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho que eu estou encontrando. Amém. A galera é rápida de Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos da sua glória e do seu sofrimento. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão manifestos. Agora, vai comigo rapidinho para Mateus capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. E diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, nosso pensamento, nosso coração, Senhor. O Senhor venha falar, Senhor, continuar falando nos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelos louvores entoados, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada canção louvada e cantada aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Ministra, Senhor, agora os nossos corações.
fale, Senhor, agora ao nosso coração, aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que a Tua palavra, aquilo que o Teu Espírito, aquilo que o Senhor pensa sobre o que nós devemos ouvir nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abra o nosso coração, nós rasgamos nosso coração, nós abrimos a nossa mente para receber a Tua palavra, para receber a Tua semente, e que essa palavra produza frutos, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, o primeiro livro que nós lemos, né, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja ali que estava situada em Roma, né, a carta aos Romanos. E se tem um cara que quando ele pregava, se tem um cara que quando ele se levantava para pregar, ele causava muita contenda, esse cara é o apóstolo Paulo. Em todo lugar que ele ia, todas as vezes que ele se levantava para pregar, ele acabava gerando muitas pessoas insatisfeitas. Muitas pessoas acabavam não gostando daquilo que ele estava falando. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele estava pregando um evangelho que ele era realizado, que ele era fundamentado no próprio Deus. Paulo, ele ministrava um evangelho onde que o protagonista desse evangelho não era o homem, mas era o próprio Deus. É por isso que quando ele pregava, por isso que quando ele anunciava as boas novas de Cristo, muitas pessoas saíam insatisfeitas. Porque essa carta ele escreve para uma sociedade em que o contexto da sociedade, em que a cultura da sociedade, para você aplacar, para você ganhar a bênção ou a ira dos deuses, né, você tinha que fazer sacrifícios, você deveria fazer muitas coisas. E Paulo, quando ele chega para escrever essa carta, em primeiro lugar ele fala assim, olha, não existe vários deuses, existe apenas um único Deus. E em segundo lugar, não há nada que você possa fazer para receber algo desse Deus. Então, quando ele falava isso, ele gerava muitas pessoas insatisfeitas, principalmente os religiosos daquela época, que achavam que eles teriam que fazer alguma coisa para que eles fossem abençoados por Deus. Então ele fala, olha, em primeiro lugar, não existe vários deuses, existe apenas um único Deus. E em segundo lugar, não há nada que eu e que você possa fazer para que a nossa relação com esse Deus seja firmada, para que a nossa relação com esse Deus, para que o nosso relacionamento com Ele seja restaurado. Isso depende do próprio Deus. É o próprio Deus que, através do seu Filho na cruz, nos concedeu o Espírito Santo, e através do Espírito Santo Ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós lemos isso, ele fala, olha, é o próprio Espírito que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não há nada que eu e que você possa fazer, não há nada que eu e você possamos fazer em relação a isso, né? Só que isso gerava muitas pessoas insatisfeitas. Eu não sei se você percebeu, mas nessa carta de Paulo, ele está falando mesmo assim, olha, a experiência de nós sermos filhos de Deus não depende de mim, não depende de você, depende exclusivamente de Deus. Ele fala, a gente nasce pelo poder do Espírito, a gente é transformado pelo poder do Espírito. Isso é fácil de entender, querido, isso é muito fácil da gente entender, é só a gente olhar para o nosso nascimento. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós desejou nascer. Alguém que desejou nascer? Nenhum de nós teve poder ou teve alguma influência sobre o nosso nascimento. Nenhum de nós pode chegar para os nossos pais e falar bem assim, olha, a melhor coisa que vocês podem fazer é me ter como filhos. A única coisa que a gente pôde fazer a respeito do nosso nascimento foi nascer, né? E é isso que Paulo está falando, e nós somos frutos disso, né? É simples entender isso. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Jesus, ele nos fala em João 3, capítulo 8, ele fala, olha, o vento, ele sopra aonde ele quer. Você ouve a sua voz, só que você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim são todos que são nascidos pelo Espírito. E o vento aqui, ele simboliza o Espírito Santo. O que Jesus está querendo falar, o que Jesus está querendo dizer em João 3, é assim, ei, vocês que são nascidos do Espírito, vocês que são nascidos
de Deus, vocês não fizeram esforço nenhum, é o próprio Espírito que soprou aonde Ele quis e para onde Ele quer. Você não tem influência nenhuma sobre isso. E assim como ninguém pode dizer, queridos, aonde o vento deve soprar, nós também não conseguimos dizer aonde o Espírito Santo deve soprar. Ele sopra onde Ele quer, Ele faz aquilo que Ele quer, e a vontade do Espírito, ela é misteriosa, nós não sabemos de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. A vontade do Espírito sobre as nossas vidas é de acordo com o querer e a vontade do Senhor. Mas não apenas isso, não apenas Paulo, ao se levantar, ele deixava muitas pessoas insatisfeitas. Não era apenas Paulo, Jesus, ele também vivia essa mesma realidade. Jesus, quando ele pregava, Jesus, quando ele anunciava, ele deixava muitas pessoas insatisfeitas, principalmente os escribas e os fariseus, porque eles achavam, que eles eram detentores da verdade, eles achavam que eles teriam que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Só que Jesus, no texto que lemos, ele descreve um pouco da nossa filiação, ele também descreve um pouco da nossa experiência como filhos de Deus. Só que ele fala ali, olha, vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. O texto que nós lemos em Mateus 5. Quando Jesus fala isso, ele traz um texto lá de Levíticos 19. Vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês se tornem filhos de Deus. Aqui, diferente de Paulo, parece que Jesus ele está colocando uma condição para a nossa experiência de filiação. Paulo fala, olha, não tem nada a ver com o que você pode ou não fazer. Isso é uma obra do Espírito Santo. Só que em Mateus 5, Jesus fala bem assim, olha, vocês querem realmente ser filhos de Deus? Então vocês devem orar por aqueles que os perseguem, vocês devem cumprir os mandamentos de Deus, para que vocês possam ser filhos de Deus. E a pergunta que fica nessa noite é, será que Paulo, ele pregava um evangelho diferente do que Jesus pregava? Será que Paulo, ele pregava uma mensagem diferente do que Jesus ensinava? Será que é isso? Claro que não, queridos? Porque Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala, olha, tudo que eu recebi do Senhor é o que eu estou passando para vocês. O que acontece é que, no texto que nós lemos de Romanos 5, a palavra usada ali no original é a palavra teknon, ou tekna, que significa bebês, que significa crianças. Ou seja, o que Paulo está querendo falar é que para nós sermos bebês para Deus, para nós sermos criancinhas, bebês para Deus, não depende de nós, depende exclusivamente do Espírito Santo. Ser técnico, querido, ser uma criança para Deus, não depende de nós, é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito. Agora, a palavra que Jesus usa em Mateus 5 não é a palavra tecna, mas é a palavra ruios. E se tecna é o filhos maduros, é crianças para Deus, bebês, filhos imaturos, ruios, queridos, o significado é filhos maduros. Aquele que alcançou a maturidade, aquele que se aperfeiçoou. Então o que Jesus está querendo falar, está querendo nos dizer se vocês querem ser filhos maduros de Deus, vocês precisam cumprir os mandamentos de Deus. Vocês precisam amar os seus inimigos, vocês precisam orar por aqueles que os perseguem. Ser uma criança para Deus, queridos, tem tudo a ver com a obra do Espírito. Ser uma criança, ser um bebê para Deus não depende da gente. Agora, ser um filho maduro, depende. Agora, ser um filho ruios, um filho que alcançou a maturidade,
depende de nós nos comportarmos e cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meus irmãos, se nós queremos crescer, se nós queremos desenvolver, se nós queremos ser filhos maduros para Deus, nós queremos estar envolvidos, nós temos que estar envolvidos no nosso processo de maturidade. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas nos últimos dias a igreja ela tem crescido muito. Não só aqui no bairro, mas a igreja ela tem crescido de uma forma absurda em todo canto. E nos últimos dias, querido, nós temos muito ouvido falar a respeito da paternidade de Deus. Não apenas ouvido falar, mas ouvido cantar sobre a paternidade de Deus. Isso é muito interessante, é muito importante, porque quando uma criança nasce, a primeira experiência que ela tem é conhecer quem são os seus pais. O primeiro contato dela é conhecer quem são os seus pais. E a partir desse momento que ela conhece quem são os seus pais, ela começa a conhecer a cultura do seu lar, né? a ordem da sua casa, como que são os seus pais, o que os seus pais proíbem ou não proíbem. Então ali ela começa a crescer. E à medida que você vai crescendo, à medida que você vai amadurecendo, você vai adquirindo a cultura da sua casa. Isso é muito fácil. Se você quer conhecer a minha família, é só você olhar a partir das minhas atitudes. Porque eu trago traços da cultura da minha família. Eu trago traços da cultura do meu lar. Mesmo hoje sendo casado, a gente ainda tem traços da cultura da nossa família, porque a gente cresceu naquele ambiente, né? Então, eu estou aqui, queridos, nessa noite para dizer que eu e você, nós precisamos crescer. Mas por que, Joel? Por que nós precisamos crescer? Em primeiro lugar, nós precisamos crescer porque o crescimento, ele é natural. O crescimento, ele é natural. A idade vai sendo adquirida, a idade vai se avançando e se espera de nós a atitude de pessoas maduras. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num tempo em que a nossa juventude, em que a nossa geração, ela tem vivido uma crise de Peter Pan. Não quer crescer, não quer amadurecer, não quer se desenvolver. Nós vemos jovens de 35, 40 anos, que muitas vezes nem são jovens mais, que não querem sair da casa dos pais, não querem assumir responsabilidades. Vivem síndromes, vivem crises, por falta de maturidade. O crescimento, querido, ele é algo natural. E se uma pessoa não cresce, se uma pessoa não se desenvolve, ela está doente. Se o nosso processo, a nossa caminhada com Cristo, nós não amadurecemos, nós não nos desenvolvemos no nosso ministério, naquilo que o Senhor nos chamou para ser e para fazer, isso revela que em nós há algo que precisa ser curado, algo que precisa ser sarado, para que os propósitos do Senhor possam se cumprir na nossa vida. Seria muito engraçado, querido, se a gente chegasse na casa de alguma pessoa e ele chegasse para você e falasse: vem cá conhecer o quarto do meu filho. Aí você entrasse no quarto de um jovem de 18 anos, você encontrasse um berço lá dentro. É comum? Não seria estranho isso? Por quê? Porque um jovem de 18 anos, uma pessoa de 18 anos, não tem mais a estrutura física para dormir num berço. Tem que dormir numa cama. E às vezes uma cama bem grande, né? Tem uns meninos aí que tomam umas coisas que cresce, que estica. E crescer, querido, é natural. Nós precisamos crescer. O escritor aos Hebreus, ele deixa isso muito claro. Ele nos ensina isso de uma forma muito clara, né? Eu ouço muita gente falar sobre isso lá na igreja. Eu ouço muita gente que chega até a mim e a Damares e fala: Joel, eu parei no meu crescimento, eu parei na minha caminhada, eu parei de crescer, eu estagnei no meu ministério. Só, queridos, deixa eu te falar uma coisa: na nossa caminhada com Deus, na nossa vida cristã, nós não paramos de crescer. Ou nós avançamos, ou nós estamos retrocedendo. E o escritor aos Hebreus deixa isso muito claro. Queridos, nosso Deus, ele é um Deus de ação. O nosso Deus, ele é um Deus em missão. Ele está sempre crescendo, ele está sempre avançando. E se você também não está avançando, você está retrocedendo.
Então o crescimento, querido, ele é algo natural. Então nós precisamos crescer. O Senhor ele tem nos chamado para crescer. Esse tempo de quarentena, esse tempo que nós ficamos sem cultuar, sem vir à igreja, né, sem vir ao templo cultuar, foi um período de muito aprendizado para a gente. Foi um período de desenvolvimento do nosso caráter e da nossa maturidade. Quem nós somos em Deus, quem realmente nós somos em Deus. Foi um tempo de reflexão, não só para a igreja de Cristo, mas foi um tempo de reflexão para o mundo. O mundo parou, a sociedade parou, e nesse tempo que nós ficamos parados, será que nós temos amadurecido? Será que nós crescemos em Deus? Ou será que nós retrocedemos? Será que inventamos desculpas? Não tenho mais tempo, não tenho tempo. Eu creio que nesse período de quarentena essa desculpa não cola mais, né? Não tenho tempo, mas você está em casa. Qual a sua prioridade? Querido, nós precisamos crescer. Em segundo lugar, em segunda razão, pela qual nós necessitamos crescer, porque sem maturidade não dá para desfrutar da herança. Paulo ele deixa isso muito claro. Gálatas capítulo 4, versículo 1, ele fala, olha, a criança, mesmo ela sendo dona de tudo, sem maturidade, ela não pode desfrutar da herança. Mesmo a criança sendo dono de tudo, ele precisa estar sob a ordem de tutores, pessoas ali, administradores. Ele só vai desfrutar da herança quando ele tiver a certa idade, quando ele tiver uma maturidade. Então esse texto ele nos traz claro que sem maturidade nós não podemos desfrutar da herança. Nós lemos em Romanos, né, que a partir disso nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Só que nós só podemos desfrutar dessa herança a partir da maturidade. Sem maturidade, querido, não dá para desfrutar da herança. Você já ouviu muitas vezes falar, você não pode entregar uma Ferrari ou um carro na mão de uma criança. Por quê? Porque o que seria objeto de bênção para a vida dela, acaba se tornando instrumento de morte. Sem maturidade, queridos, nós não podemos desfrutar da herança. Sem maturidade, sem nós atingirmos, sem crescermos a herança que o Senhor preparou para nós não conseguimos desfrutar. Então não é sobre aquilo que Deus vai nos dar, mas é sobre termos maturidade suficiente para tomarmos posse daquilo que Ele já nos deu, através de Cristo Jesus. Então, que nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Outro exemplo claro é o filho pródigo, é a respeito do filho pródigo. Quando temos acesso à herança sem maturidade, o filho mais novo, o que aconteceu? Ele gastou tudo, ele dissipou tudo, porque ele não tinha maturidade. Em contrapartida, o filho mais velho, né? Ele chega para o pai e fala, mas como assim? Seu filho gastou todo o seu dinheiro, toda a herança dele, e quando ele volta você dá uma festa para ele. E eu aqui tenho trabalhado com você todos os dias, você não me dá uma galinha, né? Você não me dá um cordeiro para me festejar com os meus amigos. Ele não tinha maturidade para entender o que o pai tinha falado para ele. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Então, sem maturidade, querido, não adianta nós estarmos na casa do Senhor. Sem maturidade, não adianta nós estarmos envolvidos em ministério, sem ter a mente, sem ter o coração, sem ter a percepção daquilo que o Senhor já nos entregou. É só termos a maturidade para tomar posse disso, né? E em terceiro lugar, querido, nós precisamos crescer, porque sem maturidade não dá para cumprirmos o propósito pelo qual nós fomos chamados. Não dá. A palavra que nós lemos fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A palavra que Paulo usa aqui agora é huios, filhos maduros. Consegue entender isso?
As pessoas da sua faculdade estão com grande expectativa de verem filhos maduros de Deus se manifestar. As pessoas do seu trabalho estão com grande expectativa de verem filhos maduros de Deus se manifestar. A sua vizinhança, as pessoas do seu convívio estão com grande expectativa para verem filhos maduros de Deus se manifestarem. Sem maturidade, queridos, não há cumprimento de propósito, porque responsabilidade e missão só é dada para quem amadurece. Responsabilidade e missão só é dado para quem alcançou a maturidade. Então, se nós queremos fluir mais fundo, se nós queremos fluir em lugares altos no Senhor, nós devemos estar envolvidos no nosso processo de maturidade. E eu quero apontar para você nessa noite 3 atitudes que eu e você nós precisamos ter se nós queremos alcançar a maturidade, se nós queremos sair desse lugar de imaturidade, desse lugar de comodismo, né? E ir para onde o Senhor tem reservado para a gente. Deus, Ele espera que eu e você cresça. E em primeiro, se nós queremos crescer, nós precisamos parar de tomar leite e começar a comer alimento sólido. A Bíblia nos traz 2 tipos de alimento: o leite e o alimento sólido. Quantos aqui já ouviram falar na sua infância: meu filho, para de comer besteira e vai comer comida sólida? Eu já ouvi muito isso. Se você não comer comida sólida, você não vai crescer. Quantos aqui já ouviram isso? Seus pais aí, né? E muitos atenderam esse convite, até demais, né? Então, a Bíblia nos fala em Hebreus 5 desses 2 tipos de alimento: o leite espiritual e o alimento sólido. Eu fui perguntar a um amigo meu, um pastor amigo meu, conversando, eu falei: cara, o que você acha a respeito do que é o leite espiritual e o que é o alimento sólido? Ele falou: Joel, o leite espiritual é o alimento que alguém prepara para você. É o alimento que alguém já entrega pronto para você. É como uma criança, né, tomando uma mamadeira, ou a mãe amamentando. A criança não fez nada para que aquele alimento ficasse pronto. Foi a mãe que teve que processar o leite, foi alguém que teve que ir lá fazer a mamadeira para dar de comer para aquela criança. Então, o leite espiritual é aquele alimento que a gente já encontra pronto. Em outras palavras, querido, isso que você está recebendo aqui hoje é leite. Por quê? Porque alguém teve que entrar no seu quarto, preparar uma palavra, fazer uma pesquisa para entregar a palavra pronta para você. Isso que nós estamos aqui nessa noite é o leite espiritual. Aí eu falei: tá, mas e o alimento sólido? Ele falou: o alimento sólido é o alimento que você prepara, que você corre atrás, que você busca, que você entra no seu quarto, tranca a sua porta, pega a sua Bíblia e vai estudar. Esse é o alimento sólido. E queridos, a gente nunca vai comer alimento sólido só vivendo de leite. A gente nunca vai crescer só tomando leite. Em outras palavras, você nunca vai amadurecer, a gente nunca vai crescer em Deus, a gente nunca vai amadurecer só vivendo de pregações do YouTube. Está na hora da gente preparar o nosso próprio alimento. Está na hora da gente entrar no nosso quarto e falar: Deus, eu quero crescer, eu estou cansado da mesmice. Então, em primeiro lugar, queridos, e o leite é necessário? Sim, mas até certo ponto. Porque chega um momento da vida da criança que ela está tão cheia do leite, tão enfastiada de leite, que ela começa a cuspir. Eu entendo que muitos de nós possamos estar vivendo isso nessa noite, tão cheios de leite, tão cheios de leite, tão cheios de leite, que começamos a dar o luxo de cuspir. Como assim, Joel? A gente começa a falar: gostei mais do culto da semana passada do que do culto de hoje. O louvor semana passada foi melhor do que o louvor de hoje. Eu gosto mais de fulano do que eu gosto de ciclano. Por quê? Porque ela está esperando que o alimento, que o leite, né? Ela está esperando que o leite
Dê a ela algo que só o alimento sólido é capaz de produzir. Processos de maturidade. Queridos, estar envolvido no processo da maturidade não é fácil. Estar envolvido no nosso processo de maturidade dói. Porque depende agora de nós. Depende exclusivamente da gente. Ser uma criança para Deus depende da obra do Espírito Santo. Agora, sermos maduros para Deus depende de nós levantarmos todos os dias e estarmos dispostos a isso. É carregar a nossa cruz dia após dia. Nós precisamos crescer, queridos. E muitas vezes nós ficamos presos em tantos mimimis por esta razão. Por estar comendo somente leite, só tomando leite. Alguns aqui me conhecem há alguns anos atrás, acho que uns 8 anos atrás mais ou menos, eu tive que ir embora para Belo Horizonte, meus pais foram para lá, e eu acabei indo para lá também. Eu fui revoltado da vida, eu falei, eu não queria ir, eu falei, não vou, estavam todos os meus amigos aqui, tudo mais. E acabou que eu fui para lá, e chegou lá, o Senhor ele começou a falar ao meu coração, ele começou a ministrar ao meu coração, que ele tinha algo na minha vida e tudo mais. Só que chegou um momento lá que eu entrei no piloto automático, sabe? Piloto automático. Domingo, culto na igreja, tá bom, eu vou. Aí volto para casa. Aí na quinta-feira eu vou. Eu tinha entrado no piloto automático. Eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, se foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, eu quero voltar. Se foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, eu quero voltar. Só que quando chegou lá, o Senhor me fez entender que eu tinha colocado muita expectativa naquilo que as pessoas poderiam produzir em mim. Eu tinha colocado muita expectativa naquilo que as pessoas iam passar para mim, não aquilo que eu poderia desenvolver a partir da leitura, a partir da busca, para me entregar às pessoas. Isso foi um choque na minha vida, isso foi um choque de realidade para mim. Isso foi um tapa na cara do Senhor e falar, ei, para de botar a culpa nas outras pessoas e começa você a produzir o seu próprio alimento. Às vezes, querido, nós colocamos a culpa, as desculpas da nossa vida, nosso comodismo, nas costas de tantas pessoas. Deixa eu te falar, querido, você não precisa de profetada, você não precisa de alguém apontar o dedo na sua cara para falar o que você precisa. É de fome e sede da palavra de Deus para entrar no seu quarto e começar a produzir o seu próprio alimento. É disso que a gente precisa. Nós precisamos crescer, queridos. Nós precisamos nos desenvolver. E em segundo lugar, queridos, quer crescer? Aprenda a andar no Espírito. Aprenda a andar no Espírito. E é engraçado, eu vou falar isso rapidinho. É engraçado que muita gente confunde, né? Muita gente que acha que andar no Espírito é show, né? Tem gente que você vai dar a graça e paz, a paz do Senhor para ele, a paz do Senhor, irmão. Tem gente que acha que andar no Espírito é isso. Tem um episódio bem interessante. Depois que eu retornei de Belo Horizonte, minha mãe começou a ir em outra igreja e tal, eu comecei com ela. Aí a gente foi fazer um evangelismo e o cara, ele já foi assim, né? Ele já foi para o evangelismo assim. E ele foi abordar uma pessoa, né? Na hora que ele abordou uma pessoa, ele cumprimentou ela e já falou, Deus tem uma obra na sua vida. Ele começou a rodar na frente da pessoa, a pessoa olhou assim. Aí ele chegou perto do pastor e falou, que ele está passando mal? Está com algum problema? Tem muita gente que acha que andar no Espírito é isso, mas queridos, andar no Espírito tem muito a ver com entender o que significa em nome de Jesus, ou no nome de Jesus. Tem gente que acha que em nome de Jesus é a varinha de condão, em nome de Jesus, ou o pé de coelho da sorte, né? Em nome de Jesus você vai dar certo, em nome de Jesus você vai dar certo, em nome de Jesus você vai dar certo. Ela acha que por repetir trocentas vezes em nome de Jesus aquilo vai acontecer. Queridos, em nome de Jesus significa ser Jesus
naquela situação. É como se alguém em posição de autoridade enviasse a uma pessoa e quando essa pessoa chegasse lá, ela falava, ó, eu vim aqui em nome de fulano. Quando Jesus ele nos fala, olha, vocês vão em meu nome, ele está falando assim, olha, aonde você for, em qualquer lugar que vocês forem, as pessoas vão saber quem eu sou através de quem você é, através da sua vida. É isso que significa ser em nome de Jesus. Andar no Espírito, queridos, tem a ver com isso, tem a ver em ser Jesus naquela situação. Ou seja, as pessoas vão reconhecer, as pessoas vão conhecer Jesus, vão conhecer o Evangelho através das suas atitudes, através de quem você é. E em terceiro lugar, queridos, quer crescer? Nós precisamos aprender a sofrer. Ninguém deu glória a Deus, ninguém deu aleluia. Quem quer sofrer? Ninguém quer. Mas se nós queremos crescer, nós precisamos aprender a sofrer. Nós precisamos abraçar o sofrimento de Cristo. Tiago ele nos fala isso. Em 1 Pedro capítulo 4, o apóstolo Pedro ele também nos fala isso. Ele fala, olha, nós temos que estar preparados para sofrer. E Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4, ele fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, se nós queremos amadurecer, se nós queremos crescer, queridos, nós precisamos aprender a sofrer. E eu aprendo isso com um texto, assim, para mim é um dos melhores textos da Bíblia, que é Gênesis 22. Após certo tempo, após Jesus ter dado, Deus ter dado uma palavra a Abraão, que ele teria filho, né, o filho da promessa, Isaque, aproximadamente 13 anos depois, Deus ele chama Abraão e fala, Abraão, pega seu filho, seu único filho, vai que eu quero que você sacrifique ele para mim. E Abraão, sem contestar, a Bíblia fala que na manhã seguinte Abraão se levantou, tomou 2 servos e foi. Chegou num certo momento, ele falou, olha, vocês ficam aqui agora, que eu e o menino subiremos e logo voltaremos. E no meio do caminho ali, Isaque vira para o pai, fala, pai, tem aqui a lenha, tem aqui a faca, tem aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão vira para Isaque e fala, filho, relaxa, o cordeiro Deus proverá para si. Então, Isaque estava carregando a lenha. Isaque seria sacrificado e ele estava carregando a lenha. Só que naquele percurso ali, Abraão sabia o que ele ia fazer, Isaque não. Então quando eles chegam no alto do monte, Isaque ele descobre que o sacrifício seria ele. E para que Abraão colocasse Isaque em cima do altar e amarrasse ele, Isaque teria que consentir que a melhor coisa que eles poderiam fazer era obedecer a Deus. E a Bíblia conta que Abraão levantou a faca para matar Isaque, e ele ouve uma voz que diz, Abraão, não faça isso. Eu sei que agora você me ama, que você não me negaste seu filho. Né? Então, naquela época, queridos, Abraão, ele tinha aproximadamente 113 anos. Isaque, ele tinha aproximadamente 13 anos. Com certeza, um jovem, né, um adolescente de 13 anos, conseguiria facilmente correr de um velho de 113 anos. Fácil, né? Só que o que eu acho mais interessante, queridos, é que depois desse evento, depois de Gênesis 22,
Deus, ele começa a se referir a Abraão como seu amigo. Eu não sei vocês, mas eu tenho um amigo. Ele está longe, ele está em São Paulo, mas está fazendo missão lá. Mas ele é meu amigo. E o que é um amigo? O que é um amigo para você? Para mim, um amigo é aquele que eu compartilho as minhas dores, que eu compartilho os meus sofrimentos, que eu compartilho as minhas aflições. E depois de Gênesis 22, querido, o Senhor, ele começou a compartilhar com Abraão aquilo que estava no seu coração. Deus, ele começa a chamar Abraão de meu amigo. O Senhor, ele começa a compartilhar o coração dele com Abraão. Ele começa a compartilhar as dores dele com Abraão. A partir daquele momento, querido, Abraão, ele se torna amigo de Deus. E o Senhor começa a compartilhar o coração dele com Abraão. Mas aí a pergunta é, mas como é que Deus compartilhou o sofrimento dele com Abraão? É porque muito tempo depois, querido, um outro filho, também nascido de forma sobrenatural, carregava a lenha, também conduzido pelo seu pai. Só que diferente de Isaac, Jesus, ele não foi poupado. E através do seu sacrifício, nós podemos estar aqui hoje. Através do sacrifício na cruz, nós podemos estar aqui hoje. Naquele dia, queridos, Abraão conheceu o sofrimento de Deus, Abraão compartilhou do coração de Deus, e Jesus fala isso. Jesus fala bem assim, olha, Abraão, ele viu os meus dias e se alegrou neles. Agora eu pergunto, em qual momento que Abraão poderia ter visto os dias de Jesus, se não em Gênesis 22? Queridos, a maturidade desenvolve em nós uma coisa que é tão linda, que em vez de nós pararmos e começarmos a falar para os nossos pais o que está doendo em nós, nós começamos a perguntar para eles o que está doendo neles. Eu acho tão lindo, há um tempo atrás a Damares estava conversando com a mãe dela, e a mãe dela começou a compartilhar algumas aflições que estavam com ela. O processo da maturidade, queridos, implica de pararmos de querer só chamar a atenção dos nossos pais para a gente, mas agora nos disponibilizar e falar, pai, ou mãe, o que está doendo aí? O que está afligindo? Né? Qual as dificuldades do seu coração? Nós precisamos transicionar isso com o Senhor também. Nós temos que parar de perguntar somente ao Senhor, falar, Senhor, está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui. O Senhor, ele nos ouve, Ele compartilha do nosso sofrimento, Ele compartilha da nossa dor, mas está na hora de nós transicionarmos isso, está na hora de nós pararmos e perguntar para o Senhor, falar, Senhor, o que está doendo aqui? O que está doendo aí no coração do Senhor? Quais são as realidades do meu bairro? Quais são as realidades da minha vizinhança? Quais são as realidades da minha igreja que ferem o teu coração? Senhor, deixa eu participar disso. Eu quero ser resposta ao seu coração. Eu quero partilhar da sua dor. Senhor, fere o meu coração com aquilo que fere o seu coração. O processo de maturidade, queridos, implica nisso. Implica de pararmos de querer sempre apenas chamar a atenção do Senhor para os nossos problemas, para aquilo que nós estamos passando, para aquilo que nós estamos sofrendo, e começar agora a abrir o nosso coração e falar, Senhor, o que está doendo aí? Quais são as dores, Senhor? O que eu posso fazer para sarar a minha geração, para sarar a minha vizinhança, para sarar o meu bairro? O que eu posso fazer que está doendo no teu coração, Senhor? Nós precisamos amadurecer, queridos. Nós precisamos estar envolvidos nesse processo de maturidade. Deus, Ele tem nos chamado para crescer, Ele tem nos chamado para pararmos de sermos crianças. Ele tem nos chamado para entrarmos em lugares que Ele tem preparado para a gente, só que são lugares de responsabilidades. Eu tive que amadurecer na marra. Ainda estou no processo de maturidade, no processo de amadurecimento. O chamado que o Senhor tem para a minha vida, por muito tempo eu corri. Por muito tempo. Só que chegou um momento que Ele meio que me encurralou e falou,
falei, não tem pra onde correr. Eu tenho que aceitar, eu tenho que amadurecer. Todo dia eu tomo alguns puxões da minha esposa. Alguns dias atrás eu tomei uns puxões do meu pastor. Porque o processo de maturidade, querido, o processo de amadurecimento não é um processo fácil. É doloroso, é difícil. Porque ele nos tira da zona de comodismo. E sabe qual é a diferença de uma criança para uma pessoa madura? É que a criança ela sempre quer estar chamando a atenção. Uma pessoa madura se coloca à disposição para sarar e suprir a expectativa de outra pessoa. É isso que Paulo nos fala, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Então, queridos, é tempo de nós amadurecermos. Uma criança ela está sempre querendo chamar a atenção, uma criança ela está sempre querendo chamar a atenção. Mas vamos agora nos colocar à disposição e falar, Senhor, eis-nos aqui. Usa-nos no processo de maturidade para que possamos sarar a nossa geração, para que possamos sarar a nossa casa, para que possamos sarar a nossa família, a nossa igreja, o nosso bairro, nosso trabalho, nossa faculdade. Nós precisamos crescer, queridos. Nós precisamos amadurecer. Há uma herança disponível. Eu costumo falar lá na igreja, os meninos que vieram comigo sabem. O Senhor, Ele quer gerar em nós coisas eternas. Não coisas passageiras, não coisas momentâneas desse mundo, mas coisas eternas. Mas para que possamos gerar coisas eternas, nós precisamos amadurecer para isso. Nós precisamos estar envolvidos nesse processo. Aí você pergunta, Joel, mas quando que nós vamos amadurecer de fato? É um processo. O Espírito ele nos transforma de glória em glória. Mas cabe a nós darmos um passo para sair da imaturidade e caminharmos para a maturidade, que será completa com a volta de Cristo. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, queridos. Começa agora a conversar com o Senhor, começa a falar com o Senhor agora. Fala, Senhor, se em algum momento, Pai, da minha vida, eu tenha sido imaturo com o Senhor, Pai, que a partir de hoje, que a partir desse momento eu possa crescer mais, eu possa estar envolvido no processo, Senhor, de maturidade, que o Senhor venha me amadurecer, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha trabalhar em meu coração, venha trabalhar em minha mente, Pai, para que eu possa crescer, para que eu possa amadurecer, Senhor. Eu quero colocar, Senhor, cada pessoa aqui, Senhor, nas Tuas mãos, que cada um aqui possa se colocar à disposição, Pai, com o coração aberto, com a mente voltada para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para aquilo que o Senhor tem, Senhor, através de cada um de nós, para que possamos sarar a nossa geração, para que possamos ser resposta ao Teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma cada vida aqui, Senhor, cada jovem, cada família representada aqui, Senhor, para que possamos sarar nossas famílias, que através das nossas famílias, Senhor, nós possamos sarar a sociedade, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Gerem em nós coisas eternas, gerem em nós, Senhor, aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Senhor tem sonhado para a gente, aquilo que o Senhor tem desejado para cada um de nós, Pai, para que possamos amadurecer, que possamos crescer, Senhor, que possamos estar envolvidos no processo de maturidade, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, conduzidos pela Tua palavra, conduzidos pela Tua verdade, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que possamos começar a produzir o nosso próprio alimento, Pai. Que possamos aprender a andar no Teu Espírito, Pai, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. E em nome do Senhor Jesus, nós queremos participar do Teu sofrimento, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Queremos ser marcados pelo Senhor, marcados pelo Teu sacrifício, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Que essa palavra
possa penetrar não só nos nossos corações, mas também na nossa mente, que possamos nos dispor. Joel, fica aqui um pouquinho. Gente, eu queria dar um recadinho. No próximo sábado, né, Joel? A Igreja do Joel vai estar promovendo uma passeata aí, ó, Todos pela Vida, em homenagem ao Setembro Amarelo. E se você quiser falar mais um pouquinho sobre como vai ser, como vai funcionar. Estou cansado de ouvir minha voz, mas só mais um pouquinho. Então, semana que vem, no sábado, nós vamos estar fazendo uma passeata em prol de conscientização ao Setembro Amarelo, né? Nós entendemos que a gente, como igreja, nós temos uma responsabilidade social. Nós temos uma responsabilidade com a nossa sociedade, né? Se estamos estabelecidos num local, é para servir aquela sociedade, servir aquela comunidade. Então, no sábado, nós vamos estar ali saindo, né? De camisa amarela e tal. Quem quiser pintar o rosto, algumas pessoas não estão pintando o rosto, a gente vai estar distribuindo de balões, vai estar distribuindo alguns panfletos de conscientização sobre o que é o Setembro Amarelo, né? E não só a nossa igreja, a gente lançou o convite para algumas igrejas também, né? Mandei para o Lucas, conversei com ele, conversei com a Patrícia também, algumas igrejas, né? Então, assim, e nós vamos estar ali também com um grupo de alguns psicólogos, porque é muito fácil a gente chegar para a pessoa, dar um panfleto, se aquela pessoa estiver passando por aquele processo. Como é que a gente vai fazer? Né? Então a gente conseguiu algum apoio de alguns psicólogos que vão estar se disponibilizando a estarem indo ali, né? Então a gente vai sair aí pela rua aqui do bairro. Então quem quiser participar, nós vamos sair lá de frente da igreja, ou se quiser encontrar ali de frente ao Rede Show, na rotatória, ali pode ser também, que é próximo. A gente vai sair a partir das 8 horas da manhã, vai fazendo isso, distribuindo balão, pirulito para as crianças, a gente vai colar alguns adesivos nas pessoas, aqueles fitilhos, né? Então, vocês estão convidados, né, a estar participando com a gente, e é isso. Obrigada, Joel. A gente está finalizando o nosso culto. Nós esperamos que você tenha enchido um pouco mais do seu coração nessa noite e que nosso desejo é que o Espírito Santo tenha falado verdadeiramente e profundamente com você. Mas antes de ir embora, nós teremos um lanche ali atrás. Passa ali, pega o seu cachorro-quente com o seu refrigerante, mesmo. A gente vai fazer de tudo para evitar as aglomerações, está todo mundo higienizado direitinho, tomando as devidas medidas de proteção. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de chamar a tia Vera, que ela quer fazer um agradecimento especial. Ela é a líder dos jovens. A mais fofa, olha, gente, como ela é fofa. Linda. Graça e paz, igreja. Boa noite. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque sinceramente, eu acho que a minha fé foi desse tamanho, porque eu não imaginava que nós íamos ter tantos jovens aqui, ter jovens, quando eu falo, que sempre falei que aqui na igreja é jovens de 100 anos para baixo, não é isso? Então, não importa a idade que você tem, você sempre nessa igreja será jovem. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Estou muito, muito, muito feliz com a presença de todos vocês. Joel, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando o teu ministério grandemente. E uma menina perguntou assim ali, e ele já foi dessa igreja? Me perguntou, eu disse, já era um grude em mim. Eu vi abraçado. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito, você e sua família, né, com a sua esposa. Eu agradeço a cada um de vocês aqui, cada um. Agradeço, assim, Fiquei muito feliz com a presença do Rafael. Estou feliz com a presença de todos, gente. Isso aí eu estou falando porque são pessoas assim, especial, que desde que começou os cultos, que ainda não tinha vindo aqui na igreja, como o Rafael, o Carlinhos, o Mateus. Fiquei tão feliz quando eu te vi, Mateus, que quase que eu chorei, porque Rafael sabia. Muito obrigado por cada um de vocês.
a Manu, que Deus abençoe vocês, e vocês que vieram de outra igreja, que estão nos visitando aqui, que Deus abençoe. Sou grata ao Senhor pela vida de cada um de vocês, e que Deus possa abençoar grandemente, mas grandemente mesmo. E eu quero perguntar aqui, a palavra do Senhor foi pregada, a palavra do Senhor foi ministrada, e se você tem o desejo de fazer parte dessa família aqui ou de outra família, mas em geral da família de Cristo, estamos te lançando o convite agora, ou se você quiser retornar, se você quiser vir aqui na frente, o pastor Eliomar vai orar por você. Pastor, o senhor poderia vir aqui um pouquinho? O pastor Eliomar vai orar por você. Se você não quiser vir aqui na frente, você pode procurar o pastor, me procurar, ou procurar o pastor depois e falar conosco, e nós vamos orar por você. O convite está feito, quem está chamando, quem está convidando, não sou eu, não é o pastor, quem está te convidando é o Espírito Santo de Deus, porque foi Ele quem trouxe você aqui. Amém? Muito obrigado mesmo, de verdade, que o Senhor possa abençoar vocês. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé, então, vamos fazer uma oração ao Senhor. Eu também quero deixar um abraço bem apertado aos nossos jovens, a todos que vieram, principalmente os que estão retornando, né, hoje, depois dessa crise toda. Irmão Joel, muito obrigado pela palavra. Vamos sim nos cuidar cada vez mais para um alimento sólido. Aprenda isso, irmãos. O que ele falou aqui foi de Deus purinho, purinho. Vamos orar ao Senhor. Amanhã estaremos aqui, né, para cultuar o nosso Deus, culto à noite. Ainda não estamos realizando a escola bíblica, mas à noite estaremos todos aqui. Todos que vieram nessa noite como visitantes, também a gente estende o convite para amanhã à noite, estamos novamente cultuando o nosso Deus. Amém? Isaías capítulo 55, versículo 6, fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto está perto. Então, quanto mais a gente buscar o Senhor, mais a gente vai se aproximando dEle, e o alimento vai continuando cada vez mais sólido em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está aí nos céus, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. A Tua presença nos alegrou nessa noite e continua nos alegrando, ó Pai. Abençoa cada jovem que veio, Senhor, estenda sobre ele, meu Deus, sempre uma palavra, Pai, que eles possam estar cada vez mais se alimentando, meu Deus. Abençoa o Teu servo que nessa noite ministrou a Tua palavra, a pastora Marta, meu Deus, que ela venha se recuperar, Senhor. A todos que estão orando agora, apresentando algo a Ti. O Senhor é o Deus, pela Sua onisciência, meu Deus, já está abençoando pelo poder da oração, Senhor. O Senhor também tem o poder de todo milagre, Pai. Em nome de Jesus, eu quero agora profetizar sobre toda a igreja uma sorte de bênção, que nós possamos retornar para os nossos lares debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Pai, em nome de Jesus, por tudo nós Te louvamos e agradecemos, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos que aguardam a volta do Senhor, e juntos na sua voz vamos encerrar dizendo... Amém. Fiquem em paz em nome de Jesus.